E vamos ao quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Ricardo Manzoni, cirurgião do aparelho digestivo. Dr. Ricardo, boa noite. Como o senhor está? Tudo bem? Graças a Prazer Deus. em recebê-lo aqui. Prazer viu? é meu. Agradecer Obrigado. a participação, principalmente a Unimed, que está me dando essa oportunidade de estar aqui tentando esclarecer mais ainda a população piracicabana. Perfeito. Vamos conversar hoje, o tema, né? Gastroenterocolite aguda, é isso, doutor? É gastroenterocolite aguda. O que seria isso, É doutor? mais conhecida entre os médicos e até entre a população com a sigla de GECA. GECA. Isso, que significa uma inflamação que a gente tem no trato digestivo, na região de estômago, intestino delgado e o intestino grosso, que é o cólon. Como o próprio nome já diz, o IT da palavra inflamação, gastro do estômago, entero do intestino delgado e colite do cólon. Doutor, como se manifesta esse problema? Quem pode ter esse problema, doutor? Normalmente a gastroenterocolite aguda é um quadro súbito, abrupto, e que os principais sintomas que ela dá é um quadro diarreico. Normalmente a diarreia, as pessoas às vezes confundem um pouco, que eles acham que é só uma evacuação líquida. Diarreia, por definição, é uma alteração tanto da consistência ou do número da frequência de vezes que vai no banheiro. Então, normalmente, mais do que 3 vezes por dia e uma consistência mais amolecida, isso já é caracterizado como diarreia. Às vezes ela não precisa sair líquida, a pessoa vai umas 4, 5 vezes. Já é considerado uma diarreia. Agora, e a gastroenterocolite, esse é o sintoma principal, a diarreia. Perfeito. Mas ela vem com outros tipos de sintomas associados, que é variável de paciente para paciente. Ela pode ter náuseas e vômitos, dor, distensão abdominal e os sintomas gerais, como mal-estar geral, febre e normalmente leva a um quadro de desidratação nos pacientes que têm. Agora, doutor, o que é? É uma bactéria que causa? Então, as causas da gastroenterocolite aguda, na maioria das vezes, são causas infecciosas. Virais, bacterianas. Perfeito. Os protozoários, normalmente são os principais envolvidos na causa da gastroenterite, gastroenterocolite aguda. São vários vírus, são várias bactérias, e é por isso que é um quadro que não é... a sintomatologia em geral é essa que eu coloquei, mas ela é variável, se tem mais diarreia, se tem mais vômitos, se tem mais dor ou distensão abdominal, de acordo com o agente que está causando naquela determinada pessoa. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui, se você quiser participar conosco, é 2534-1234, é o telefone do Piracicaba Agora, estamos aí com os canais abertos já para você participar conosco. Dr. Ricardo Manzoni, cirurgião do aparelho digestivo da Unimed Piracicaba. Quer participar conosco? Fazer sua pergunta? Pode ligar para nós e participando ao vivo. Doutor, bom, algo interessante para a gente destacar aqui, que acontece muito. Quando que eu tenho que, de fato, me preocupar? A gente sempre escuta, e aí entra o tratamento popular. Você está com uma diarreia. Não, você tem que fazer o seguinte, você vai ali, você pega um pouco de maisena, você pega uma milho de milho, né? Põe um pouquinho de limão, que vai parar. Até que ponto, doutor, fazer esse tipo de ação por conta própria pode gerar um problema ainda pior? Normalmente, a maioria dos quadros, eles são quadros leves e que as condutas iniciais de tratamento são condutas gerais e que a gente procura, sempre que possível, tratar ambulatorialmente. Certo. Mas, às vezes, requer um tratamento hospitalar, nem que seja para tomar alguma medicação endovenosa ou uma hidratação. Perfeito. E, raramente, que a gente vai para uma internação. Os cuidados básicos que a gente sempre tem que ter ver se a pessoa está conseguindo se hidratar, porque como a diarreia às vezes é intensa, ele não consegue manter a hidratação adequada e pode ter náuseas e vômitos associados. Aí mais ainda que é difícil ele se manter somente em casa. Então, às vezes, o fato de não estar conseguindo se manter hidratado, está tendo muita náusea, muito vômito, isso requer às vezes de procurar um hospital. Outros sinais de alerta são quando a gente tem febre alta e que não se cessa essa febre com um antitérmico comum.
E sinais mais de alerta é quando a gente tem sangue ou muco nas fezes. Isso também é um sinal que a gente deve se preocupar. E se dirigir, às vezes, a um hospital. Mas até prova em contrário, o tratamento da enterocolite aguda, ela é basicamente de suporte. Na maioria das vezes a gente não trata a causa infecciosa. Ela é autolimitada. Em 7 a 14 dias, o nosso próprio organismo vai reagindo para melhorar. E é verdade, aquilo não pode interromper. É verdade isso, doutor? Não pode interromper, deixa evacuar. A diarreia é o sintoma. A diarreia não é a doença. Perfeito. E normalmente nós estamos eliminando vírus, toxinas, bactérias. E é importante a gente eliminar, porque essa é a nossa primeira reação do organismo, seja o vômito ou seja a diarreia, para a gente já estar começando a se tratar. Então, na fase aguda e de uma diarreia infecciosa, na maioria das vezes a gente não deve tentar impedir, por mais que os pacientes ficam extremamente incomodados. Mas na hora que você tenta impedir, você começa a ter a piora do quadro de dor e distensão abdominal, que isso incomoda mais do que a diarreia dos pacientes. Perfeito, perfeito. Estamos ao vivo aqui. Se quiser uma pergunta, pode fazer 2534-1234 ou então pelo nosso WhatsApp 991411048. Pergunta chegando com a Maria. Vai lá, Maria. Doutor, queria saber se assim existe uma incidência, né, numa questão da faixa etária, né, se há uma propensão maior dependendo da idade da pessoa e se também existe uma época do ano onde esse problema acaba sendo mais comum, doutor. A gastroenterolite ela é comum no mundo inteiro, mais comum nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque ela está diretamente relacionada com as nossas condições de higiene. E a maioria das vezes ela pode ocorrer em todas as idades, mas é muito comum na criança. Por que na criança? Porque a criança não tem o sistema imunológico totalmente formado e muita mão na boca que isso acaba levando a doença para ela. Mas pode ocorrer em qualquer idade. E nós temos que nos ater principalmente em crianças e idosos, que são os mais suscetíveis desses quadros de desidratação. Mas ocorre em todas as idades. A época do ano é de acordo com o agente etiológico. Ocorre em todas as épocas do ano, mas normalmente na época do verão, ela está mais relacionada com as intoxicações alimentares. O calor, a conservação dos alimentos, isso acaba contaminando os alimentos normalmente por bactérias e favorece a ter essas gastroenterocolites. Já no verão, ela está mais relacionada com quadros virais, em que nós temos mais agrupamento devido a frio, em locais fechados, creches, escolas ou mesmo dentro de casa, e tem essa transmissão mais normalmente pelo agente etiológico viral. Então pode ocorrer todas as épocas do ano, depende muito desses aspectos que eu comentei. O senhor destacou a questão da criança levar a mão à boca, né? Sim. A gente teve uma diminuição, doutor, até destacando isso há um tempo atrás, por conta da gripe asiática, viária, a gente começou a usar bastante a questão do álcool gel. Nos Estados Unidos era muito mais comum isso, há muito mais tempo. Então o Brasil desenvolveu. O gel, ele ajuda, ou de fato a gente tem que ir lá e fazer a higiene das mãos com água corrente, sabão? Porque parece que a população brasileira ajuda, né? Ajuda. A população brasileira, ela não sabe muito bem como lavar as mãos, doutor. É algo que a gente tem que se precaver, porque a mão é o principal condutor das doenças aí, das bactérias. Falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Então, e a transmissão é justamente oral, é entrada pela via oral. Eu concordo que realmente as pessoas às vezes não lavam adequadamente e nem lavam as mãos antes das refeições com a frequência que se deve. Um aspecto importante na gastroenterocolite é a prevenção. Então a criança, aleitamento materno é muito importante, isso ajuda a prevenir a doença. Perfeito. Nos adultos, a lavagem das mãos antes de comer, a lavagem das mãos antes de preparar alimentos, o não compartilhamento de utensílios como copos, talheres, é importante. Detalhes simples, como por exemplo, a gente às vezes vai a praias, vamos tomar alguma coisa, o gelo que se faz, que se coloca, de que maneira é feito, isso transmite. Você vai tomar a famosa raspadinha com aquele gelo, vai dentro, às vezes está contaminado, é água não tratada, é água não filtrada. Vamos tomar na latinha, por exemplo, não tem a higiene adequada. E hoje em dia o que eu ressalto bastante é o celular. O celular?
Celular é um porta-vírus. É um porta-vírus, é um porta-bactéria, é um porta-fungos. Tem uma pesquisa que saiu em Campinas no final do ano passado em que eles identificaram em torno de 30 mil agentes infecciosos nos celulares das pessoas. Olha essa imagem, doutor, aproveitando a imagem que foi selecionada aqui pela equipe da justamente Unimed. Isso. Olha isso, Aqui, nós temos aí um banheiro, o celular em cima da pia. Doutor, a característica é essa. A gente não imagina, porque é algo que fica tão próximo da gente, né? É uma coisa muito pessoal o celular. Mas ele está exposto aí e serve de condutor de muitas bactérias. No ônibus, né? Ele sai daqui, às vezes as pessoas vão comer, não lavar, mesmo que lavaram a mão, vão pegar no celular, eles comem com o celular digitando, e isso é uma das formas de transmissão e que pode favorecer não só a gastroenterocolites, doenças respiratórias também, mas a gastroenterocolites está bem associada. Então, ou vamos lavar as mãos adequadamente, não usar o celular na hora que a gente está se alimentando. Correto, ou que é o ideal, né? Temos como limpar ele com o álcool isopropílico, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana aí, que ajuda a minimizar o impacto dessas doenças, né? Olha essa imagem também, tá aí a moça tomando um cafezinho, né, tranquilamente ali. E é uma cena, doutor, que eu posso apostar aqui que você vai ver em todos os restaurantes, cafés da cidade, você vê essa cena. Sempre. Todos os locais. Todos os locais, seja em ambiente comunitário ou seja dentro de casa, que às vezes as próprias pessoas acabam cama, doutor, se alimentando. Só leva para a cama o celular, coloca na cama, coloca no travesseiro, e aí é um risco total, né? Com certeza. Pois não, Maria, tem participação isso? Participação. Pois não, diga. Tem sim, doutor. O João, ele está mandando boa noite aqui para todos e ele faz uma pergunta interessante. Olha, se é questão, né, intestinal, a gente tem que fazer uma avaliação como, por exemplo, de prevenção como da próstata. A dúvida do João, como a gente faz esse acompanhamento do aparelho digestivo? Assim, aí já foge um pouco do que nós estamos comentando aqui, que é a gastroenterocolite. Existe sim uma prevenção para câncer de intestino. A gente sabe que o câncer de intestino é uma doença muito prevalente, está muito relacionado com nossos hábitos de vida alimentares e que tem uma incidência grande na população em geral. Hoje em dia, se a gente nota principalmente sangue nas fezes, isso é um sinal de alerta para doenças neoplásicas do intestino. E normalmente o fato só de já ter sangue, a gente já deve se dirigir a um médico para avaliar a possibilidade de ser um problema intestinal ou às vezes patologias orificiais, que são muito comuns e que sangram, como a hemorroida, né? Mas o sangramento é o principal sinal de alerta para a gente se ater a problemas intestinais, que são preveníveis, é um câncer totalmente prevenível. Porque ele é totalmente assintomático, a lesão que vai levar ao câncer e que leva às vezes 10, 20 anos para essa lesão se malignizar. Então a gente não precisa às vezes esperar ter sintomas. Ou a gente vai fazer uma pesquisa de sangue oculto com frequência anual e se tiver a indicação fazer uma colonoscopia, ou se tiver algumas alterações de hábitos intestinais, uma idade acima de 50 anos, e principalmente antecedentes familiares de câncer de intestino e de pólipos, isso já existe a indicação de fazer a colonoscopia para a gente avaliar lesões que podem evoluir para câncer. Então, a gente tem que ficar atento aos sintomas, aos nossos antecedentes familiares e à nossa idade. E fazer, sim, pelo menos a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, principalmente a partir dos 50 anos. Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a forma de tratamento também. Vamos falar sobre os alimentos, esses que você sai no dia a dia, né? Quem não adora comer aí, está em passeio, está passeando no parque, está passeando em algumas avenidas, de repente você vê aquela fruta linda em cima da bancada, que coisa linda! Eu quero uma fruta dessa, descascada na hora. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai fazer um intervalo. Conosco aqui hoje participando do programa Piracicaba Agora ao vivo, doutor da Unimed, Dr. Ricardo Manzoni, cirurgião do aparelho digestivo. Você quer participar conosco? Pode mandar seu WhatsApp para nós, você pode participar também pelo telefone. A gente vai para o intervalo, é rápido o intervalo, na sequência o doutor vai responder essas e outras perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. O intervalo é rapidinho, não saia daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você.
o mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a Cooperativa Médica Líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados, programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba agora. Olha, mais uma informação chegando aqui para todos nós que moramos na cidade de Piracicaba e na região, da Unimed. Olha, o posto de vendas do plano de saúde do Hospital Unimed, ele funciona de segunda a sexta-feira até às 20 horas, viu? Aos sábados, das 9 ao meio-dia. Se quer mais informações, você pode ligar no telefone 3436-8350. 3436-8350 para mais informações. Está aí o telefone, pode anotar, 3436-8350 para tirar qualquer dúvida. Então, de segunda a sexta-feira, até as 20 horas, tá? De sábado, das 9 ao meio-dia, para atender toda a região piracicabana. Pode entrar em contato. 3436-8350, Unimed Piracicaba. Eu continuo aqui conversando com o Dr. Ricardo Manzoni, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital da Unimed. Destacando um pouquinho do nosso querido Hospital da Unimed, todo o equipamento que tem para diagnóstico, para operações também, né, doutor? Tem que falar um pouquinho dessa tecnologia que o Hospital Unimed deixa à disposição de todos os associados e já com vistas aí que vai ser ampliado. É um ganho para a Piracicaba e região, né, doutor? Não tenha dúvida. Essa atual diretoria, capitaneada pelo nosso presidente Carlos Youssef, que já está há mais de 6 anos na presidência, tem cada vez mais tentado melhorar o aspecto tecnológico do hospital, com a construção de um novo hospital, de melhorias na rede credenciada e principalmente focando bem no aspecto humanístico do atendimento. Isso é fundamental. Que é o que o médico tem que ter no seu íntimo desde o início da sua formação e continuar pelo resto da vida e no preparo dos profissionais que atende, né? Isso tem cada vez mais buscado essa excelência para atender de forma adequada toda a população de Piracicaba e região. Doutor, dando um destaque, né, a gente sabe da qualidade e da tecnologia que está à disposição no Hospital da Unimed, mas o trato humanitário, isso é tão importante, né, doutor? E isso sendo colocado a partir da diretoria, a partir do Youssef, que ele tem esse visionário nisso, no trato, principalmente do diagnóstico, nessa condução do médico, do profissional junto ao paciente, isso é algo para ser destacado, que é um trato humanizado, né? Quer dizer, quando você vai ao consultório, quando você vai procurar o profissional da área, você sente que o profissional lhe trata de maneira diferente. Ele vai examiná-lo, né? Então, esse trato é muito importante, que vai desde a questão da chegada ali, da equipe que está para atender ali, desde do pessoal da portaria, as meninas da recepção, até mesmo o especialista. Isso é muito bom, né? Que você acaba tendo aí um agrado geral do paciente, que é um momento muito delicado, né, doutor? E isso é fundamental no tratamento do paciente, na recuperação do paciente. A gente vê que isso faz uma diferença enorme. E não pode ser deixado isso de lado. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje na medicina, esse lado é insubstituível. E é o primeiro e mais importante que eu considero. O meu pai, eu quero destacar aqui que o meu pai, há pouco tempo, ele passou por um problema no trato respiratório, ele não ia ao médico há muito tempo, viu, doutor? Sabe como é que é, né? As pessoas mais antigas, não preciso. E ele se surpreendeu, porque ele vinha de uma característica, enfim, né, que não é como agora, os médicos tratando, e ele se surpreendeu com a delicadeza de toda a equipe da enfermagem e com os doutores que ali tiveram com ele. Ele ficou emocionado. Ele falou, olha, eu não sabia que era assim. Então ele tinha um aspecto muito... E hoje a coisa mudou. Você quer ver uma coisa, eu vou lembrar, né, da minha época, aquela foto da enfermeira com o dedo assim,
O senhor lembra disso? Sim, lembro. Era um cartaz que intimidava. Eu, criança, olhava aquela foto e ficava assim, né, com medo. Quer dizer, é um aspecto que não existe mais. Muito bom. Nós temos uma foto dessa com uma enfermeira na nossa UTI. Olha só. Justamente com isso. Exatamente essa representação. Muito bom. Que é importante. Que é importante, dentro de um hospital. Dentro do hospital, né? Muito bom. Tem participação? Diga lá, Maria. Vai lá. Tem sim. Dúvidas aqui chegando. O Luiz, doutor, ele diz que a esposa tem problema digestivo, né? Diz que quando come a barriga incha, diz que ela tem muita azia, má digestão, ela tem refluxo também. Ele gostaria de saber quais alimentos ela deve evitar. No caso, diz que ela já tirou derivados de leite, milho, batata, farinha, de trigo e de mandioca. Diz que já diminuiu muito os sintomas e também diminuiu o café. O Luiz lá do Castelinho está com essa dúvida, doutor. Pois não, doutor. Ele já falou grande parte de alimentações que realmente causam principalmente refluxo nas pessoas. Mas assim, a gente sempre tem que lembrar que nos quadros, qualquer quadro gastrointestinal digestivo, as orientações básicas de saúde, elas sempre são importantes. Que é a gente primeiro ter o hábito alimentar correto, que é aquela história de a gente comer devagar, mastigar bem, começa aí já, né? Fracionar a dieta, não comer muito de uma vez. Então, o hábito alimentar já é muito importante. Segundo, tudo que a gente procurar fazer de alimentações que sejam mais pro natural do que o industrializado, também nós estamos já tendo um grande ganho em qualquer problema, em qualquer sintoma gastrointestinal. E depois são os alimentos que a gente considera um pouco mais pesados, que são as frituras, as gorduras, os molhos, as pimentas, o café, que é muito importante também. Isso já ajuda a melhorar bastante qualquer problema gastrointestinal. O segundo seriam as drogas, álcool e cigarro. Álcool e cigarro, né? Cigarro é considerado proibitivo para qualquer problema de saúde e os gastrointestinais, muito frequente eles afetarem. E o álcool é não exagerar, né? E por último, assim, nós temos os remédios também, que a gente não deve tomar sem orientação médica, porque tem muitos remédios que vão fazer mal para a saúde. E essa vida agitada de hoje, nossos estresses, as nossas ansiedades, e que a gente, na correria do dia a dia, vai atropelando as coisas, não prestando atenção que isso está fazendo um mal tremendo. E um dos reflexos que a gente tem é o nosso trato gastrointestinal. Então, esses controles, eles são fundamentais para qualquer problema digestivo. É difícil, às vezes? É difícil, mas se a gente conseguir ir atrás de melhorar esses aspectos, nós estamos melhorando qualquer problema gastrointestinal. Muito disso é o hábito, né, doutor? Às vezes tem o hábito, a gente pode mudar, mas quando a gente está com o hábito, a gente não dá conta. A gente não percebe e não quer, às vezes, ter essa mudança. A gente tem que parar, reavaliar, às vezes, a nossa vida e falar, não, isso realmente está fazendo mal e depende um pouco de mim. Às vezes tem coisas que não, mas o primeiro passo é esse. A gente tem que reconhecer que temos que mudar algumas coisas, não é difícil. Perfeito. Mais participação, programa Piracicaba Agora, a população participando, tirando as dúvidas aqui no quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Diga, Maria. Doutora Cláudia, ela tem uma dúvida justamente a respeito da alimentação de um alimento específico, né? Ela diz que tem mania, né, o hábito de comer ovo com gema mole. Quer saber se isso é perigoso, né? Já ouviu falar? Pode pegar alguma intoxicação com esse alimento? Boa pergunta. Pode pegar sim. Os ovos são associados à gastroenterocolite, quando eles estão contaminados com a salmonela. Então, o cozimento deles, quanto maior for, mata a bactéria e evita que se tenha uma intoxicação alimentar, uma gastroenterocolite. O comer mole, ela já provavelmente ela já matou as bactérias, mas ainda o ideal seria não comer tão mole, não. Seria um maior tempo de cozimento dele. Já está mais durinha ali o ovo no todo, certeza, né? Porque pode sim ter a gastroenterocolite. Aqui não ficou, está meio borrado, mas assim, mas dá para identificar. Basicamente o que eu quis mostrar aqui que as causas são os vírus, as bactérias, os protozoários. Perfeito. E também tem causas não infecciosas. E tem uma série de agentes, não é um só. Por exemplo, dos vírus, os principais é o rotavírus e o noravírus. O rotavírus mais em criança e o noravírus mais em adulto. Bactérias salmonella, shigella, tem várias bactérias aqui.
protozoários, principalmente as giardia e o que o pessoal costuma chamar de ameba, que é então a moeba histolítica. Sim. E temos causas não infecciosas, que confundem às vezes. Então, por exemplo, medicamentos. Eu tomar antibiótico, eu posso ter diarreia? Pode ter. Ele mata a flora intestinal e favorece a ter esses quadros de diarreia aguda. Tem medicamentos mesmo que são receitados para médico para um tratamento específico de diabetes. Pode causar diarreia e confunde às vezes com um quadro de gastroenterolite. Alergias a algum alimento, intolerância à lactose, por exemplo, ele vai dar diarreia também. Um problema de hipertiroidismo pode dar diarreia. Algum tipo de câncer que às vezes nem é relacionado com o trato gastrointestinal, que é o tumor carcinoide, que também tem no trato gastrointestinal, pode dar diarreia. Doenças inflamatórias intestinais. Então, às vezes, confunde um pouco com as gastroenterocolites quando se prolonga os sintomas. Normalmente, ele é um quadro agudo, 7 a 14 dias. 7 a 14 dias para estar bem. Passou de 14 dias até 30, a gente considera persistente. Passou de 30, a gente já começa a classificar como crônica e a gente vai pensar em outras doenças que não a gastroenterocolite aguda. Associar lactobacilos, né, alguns produtos que são vendidos, né, ajuda de fato, doutor? Então, o tratamento da doença da gastroenterocolite, o principal é o suporte, que é a hidratação, de preferência com o soro de reidratação oral, o soro caseiro, que é bem simples fazer. Não precisa nem comprar se não quiser, o mesmo é fornecido nos postos de saúde. Perfeito. E tratar sintomas. Estou com náusea e vômito, um remédio para náusea e vômito. Estou com dor, é um remédio para dor. O diagnóstico, que a gente acabou não falando, é um diagnóstico clínico. Nós não precisamos de exame nenhum. Perfeito, nós só vamos pensar em exames naquele que é um quadro mais grave ou é uma diarreia persistente. É aí que nós vamos começar a pensar em exame. Mas no quadro agudo, a história, o exame físico, eles são suficientes para a gente fazer o diagnóstico. E até para o entendimento da população, que às vezes acha, puxa, mas o doutor não pediu nenhum exame para mim. Quer dizer, não precisa, né? A população tem que entender isso, né? Que o diagnóstico, justamente, através do histórico, já dá para entender o que é, né, doutor? Sim, clinicamente, história e exame físico é suficiente para a gente entender. Nós só vamos pensar nos quadros persistentes ou graves, senão não precisa fazer exame nenhum. Bom para a população entender. Mais uma pergunta chega, doutor. Você vê que a população manda a pergunta, tem que responder. Pois não, Maria. Estamos ao vivo hoje, sexta-feira, viu? Olha, doutor o Flávio, ele está dando boa noite, Neto, diz que adora seu programa. Obrigado. Tá pedindo para perguntar, doutor, se beber muita água durante a diarreia ajuda ou acaba piorando? Boa pergunta. Então, existe sempre o conceito dos pacientes que é assim, eu vou comer e eu vou piorar a diarreia, então eu não como. Aumenta, na hora que eu como, eu tenho um reflexo, que é o reflexo gastrocólico, que eu comi, se eu estou com um quadro de diarreia, ele vai aumentar e eu vou evacuar mais. Então, primeiro, o mais importante é se hidratar, de preferência com soluções isotônicas, que é o soro de reidratação, o soro caseiro. Perfeito. Com água também. Então, eu posso aumentar a diarreia só com água? Posso, é mais com alimentação, mas é fundamental a hidratação. E na alimentação, a gente precisa se alimentar. Nós não podemos deixar de nos alimentar. Por quê? Porque dependendo do mecanismo que é o que está causando a diarreia, a gente tem a morte da primeira camada do intestino, que é a camada mucosa. E como que nós vamos recuperar essa camada? É com alimentação no trato digestivo. Então nós não podemos deixar de comer. É lógico, vamos controlar, não vamos comer uma alimentação pesada, frituras, gorduras, mas nós temos que manter uma alimentação. Podemos fracionar também, porque às vezes a gente se sente melhor, comer em menor quantidade, mais vezes por dia, que se tem menos sintomas. Mas eu vou comer, eu vou ter um pouco mais de diarreia, talvez se eu ingerir bastante água, eu vou ter um pouco mais de diarreia sim, mas não podemos deixar a hidratação de lado, temos que intensificar ela nessa fase, principalmente com soluções isotônicas e não só a água. Doutor, eu tenho que destacar aqui que a gente sabe que a parte gastronômica, até a cidade de Piracicaba, ela tem melhorado cada vez mais, né? E a melhora não está só na variedade de você encontrar produtos restaurantes, lanchonetes, mas está também na qualidade de como é produzido isso.
como é produzido, né, como é manipulado. É muito importante isso também, né, doutor? Porque a prevenção também começa lá na manipulação dos produtos sendo servidos para os clientes. E graças a Deus a gente tem melhorado, correto? Sim, isso é importante. A manipulação de como eu conservo esse produto antes de ser vendido, como eu conservo ele após eu levar para casa, como eu preparo ele, como depois de preparado a conservação desse produto, todos esses aspectos estão intimamente relacionados com a gastroenterocolite. Houve uma quebra em algum desses locais, eu posso ter uma gastroenterocolite que, quando é alimentar, é mais relacionado com o agente bacteriano do que o viral. Perfeito. Tá aí, doutor. Quero agradecer a participação do senhor aqui. Muito importante. O senhor deu uma explicação, foi muito bem explicado, né? Deu uma aula para nós, para a gente entender um pouquinho. Eu acho que a explicação ela é fundamental. O propósito do quadro é esse, a gente tem um pouco mais de entendimento para a população compreender também como desenvolve, como é tratado cada doença, cada quadro, né? E algo que ficou realmente latente nessa entrevista, é realmente a gente ter um pouquinho mais de consciência que o médico, o profissional que está ali, ele está avaliando a nossa situação, né? A gente fica muito apegado à questão do exame, o exame clínico, por que não pediu? E a gente está se esquecendo na boa medicina que é executada lá antigamente, quando o médico entra e faz o exame, né? O exame feito no consultório, que é de fundamental importância. Com certeza, esse valor, né? Insubstituível. E eu acho que o mais importante hoje também aqui é a gente entender a prevenção. Isso é de extrema importância. Não tem como a gente não ter uma gastroenterocolite, mesmo que a gente se previna. Vira e mexe, nós vamos ter. Vai acontecer. Mas se a gente tiver os conceitos básicos de prevenção, de higiene, de lavar a mão, de manusear adequadamente os alimentos, os contatos com os objetos, ser pessoal, não ser compartilhado, a gente vai evitar sim muito essa doença e com certeza prevenir e se sentir melhor e não ter que ir ao médico por causa disso. Perfeito. Doutor, prazer em conhecê-lo, muito obrigado. O convite fica aqui aberto para participar mais vezes conosco aqui, viu? Agradeço vocês, agradeço a Unimed pela oportunidade mais uma vez. Um abraço a toda a equipe lá, toda a equipe que é muito boa da Unimed. Um abraço a todos, estamos aqui de portas abertas para esclarecer para a população de Piracicaba. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.